Olá novamente, esse aqui é o nosso segundo vídeo da nossa aula de planos tangentes e aproximações lineares. Agora eu vou fazer o exercício 19, o exercício que pede o seguinte: dada uma função f, que é uma função diferenciável, f2,5 é igual a 6, a derivada da função em x no ponto 2 e 5 é 1, e a derivada de y no ponto 2 e 5 é menos 1, use a aproximação linear para estimar o valor da função em 2,2 e 4,9. Tá. Como a gente já viu, para a gente encontrar a nossa linearização de x e y, o que a gente faz? A gente precisa usar o valor da nossa função no ponto, que no caso é 6, mais a derivada da função em x, que seria 1, vezes x menos x0, como a gente vê em ambas as equações aqui, é 2, e mais, na verdade é menos, a derivada de f de x, ou f de em relação a y, né? Que vai ser menos 1. É mais menos 1, né? E y menos y0. Como a gente já sabe aqui, y0 é 5. Então, beleza. Essa é a equação de linearização. Agora eu vou simplificar ela. Vamos ver aqui embaixo. xy vai ser 6. Vou distribuir esse 1 aqui, vai ficar x menos 2. Vou distribuir esse menos 1, vai ficar menos y mais 5. Beleza? Aí eu vou ter que... A nossa equação de linearização vai ser... Eu vou colocar as variáveis primeiro, então vai ficar x menos y. 6 mais 5, 11. Menos 2 dá 9, certo? 9. Mais 9. Beleza, essa é a equação de linearização. Perceba que a gente não tem a função, né? Mas sabendo as derivadas no ponto e o valor da função no ponto, a gente consegue encontrar uma equação que descreva a nossa função próximo do ponto 2 e 5. Beleza. O que eu vou fazer agora? Agora que a gente tem a linearização, vamos tentar encontrar o valor da função por meio da linearização. Como a gente sabe, usando a linearização a gente não vai ter o valor exato, então ele vai ser aproximado. E vai ser 2,2, 4,9. Vou colocar um ponto e vírgula, porque a gente consegue diferenciar o x e o y. Tá. Então a gente tem que x, que é 2,2, menos y, que é 4,9, mais 9. E acho que vou pegar a calculadora para ficar mais simples. Eu tenho 2,2 menos 4,9 mais 9. Isso dá 6. 4,9. Isso aqui dá 6,3, certo? Perceba que 2,2 é próximo de 2 e 4,9 é próximo de 5, né? E o valor da nossa função que eu usei a linearização para obter é 6,3, é próximo da função em 2,5, né? 6,3 para 6 é 0,3, né? Então faz sentido ter esse valor aproximado, porque eles estão próximos tanto na imagem quanto no domínio, né? 2,2, 4,9 para 5. Isso aí. Tá? Acho que cabe nessa folha também. Agora eu vou fazer o exercício 27. O exercício 27 é simplesmente, ele pede para a gente determinar a diferencial da função, que no caso é m igual a p5 elevado a 5 Q3. Perceba que a gente não tem nem z, nem x, nem y, né? Mas do jeito que essa equação está escrita, a gente consegue ter certeza que m depende de p e q, né? Então, para a gente conseguir o diferencial que a gente viu na aula anterior, no vídeo anterior, no caso, a gente tem que
Vou escrever em termos de z e eu já faço analogia para m, p e q. dz é igual a derivada de z em relação a x vezes dx mais a derivada de z em relação a y vezes dy, né? A gente viu isso aqui na aula anterior, aqui. Certo? Só que a gente está trabalhando com MP e Q. Não vai mudar muito. Então o que a gente vai obter? A gente vai ter que a derivada de z, que no caso é m, é igual a derivada de z em relação de m em relação a p. Eu vou escrever embaixo, senão vocês vão acabar se confundindo. Então vai ser o seguinte, eu tenho a derivada de m, o diferencial de m, que é a derivada de m em relação a p vezes dp, ou del p, mais a derivada de m em relação a q vezes del q. E isso a gente simplesmente só deriva e substitui, né? Então vai ficar del m é igual a... que é constante, né? Então a gente só precisa variar o nosso p. A derivada de p na quinta vai ficar 5p a quarta. E como que ao cubo é constante, porque a gente só está variando o p, a gente só reescreve ele. É um número, né? É uma constante. Vista da derivada de p, né? Tá. Vezes dp aqui. Mais a derivada de m em relação aqui vai ser... Como p a quinta é constante para essa derivada, então a gente escreve p sobre elevado a 5 vezes q. Na verdade, agora eu estou derivando o q, né? Então, o que acontece? O 3 vai tombar, eu vou jogar para frente, para ficar mais fácil. Vezes q, como eu estou derivando, subtrair 1, então dá 2. Vezes dq, beleza? E esse é o diferencial dessa equação em termos de m, p e q. Simples assim. Tá. Agora eu vou ser obrigado a fazer outra folha, porque esse aqui vai ser um pouco mais trabalhoso. Esse vai ser o último exercício. É o exercício 31. Ele dá o seguinte pra gente. Se 31. Se z é igual a 5x² mais y ao quadrado e x, y varia de 1 e 2 para 1,05, 2,1, ou seja, eu estou aumentando 0,5, não, 0,05, e aqui eu estou aumentando 0,1, né? Ou seja, a minha variação, ou meu ΔX, ΔY, vai ser igual a 0,05 e o meu ΔY vai ser 0,1. Beleza? Aqui é 5, não sei se está pegando bem. E aqui 0,1. Vou deslocar, eu sempre desloco para cá, tá? E o que o exercício pede? Ele pede para a gente comparar a variação ΔZ e DZ. Tá, eu acho que fica mais fácil primeiro a gente calcular o ΔZ. Como a gente viu, ΔZ é a função com os pontos x0 mais ΔX, y0 mais ΔY menos a função em x0, y0. Então, só vou substituir os valores. Meu ΔZ, ou seja, eu variando os pontos de x e y, eu vou variar o meu z, né? E ele quer saber o valor dessa variação. Tá, a gente sabe que o x0 é 1, né? E o meu ΔX é 0,5. Ou seja, o valor total dessa variação é 1,05. É o próprio ponto aqui, né? Então vai ser
a função com esses dois pontos, né? Com essas variações. Então vai ser 5 vezes 1,05 ao quadrado mais, vou abrir um colchete aqui, y ao quadrado, 2,1 ao quadrado, certo? Menos a função do ponto inicial, ou seja, abrir outro colchete, 5 vezes 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, beleza? E se eu fizer as operações, eu consigo que z vai ser... Eu vou usar a calculadora de novo, porque já evito trabalho. 5 vezes 0,05 quadrado mais 2,1 quadrado dá 9,9225 menos. Agora o valor da função do ponto, que vai ser 5 vezes 1 quadrado continua sendo 1, mais 2 ao quadrado. Isso dá 9. Então, eu vou ter que a minha variação no eixo de z vai ser... 9 menos isso dá 0,9225. Beleza? Tá. E além da variação da nossa curva no eixo z, a gente também precisa encontrar o nosso dz para a gente poder comparar, né? E a gente já viu isso já também no exercício anterior, que o delz é a derivada da função em x vezes a variação em x mais a derivada de y vezes a variação em y, certo? Tá. O que eu preciso fazer? Preciso encontrar as derivadas antes de poder reescrever minha equação de diferencial de z, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui do lado. Del z, del x vai ser... Se eu derivar o meu x, o 2 vai tombar, então vai ficar 2 vezes 5, 10 vezes x, né? Mais y ao quadrado. Y, como é constante, some, então vai ser 10x. Só que eu preciso da derivada no ponto de interesse, x0. E a gente sabe que o nosso x inicial é 1, então a nossa derivada inicial vai ser o próprio 10, que vai ser 10 vezes 1, né? Então, beleza. E além disso, eu também preciso da derivada em relação a y. Então, vou derivar z em relação a y. Se eu derivar essa equação em relação a y, 5x² é constante, então 0. Então, eu vou ter 2y, né, que a derivada de x² dá 2y. E eu sei que o meu y0 é 2, né? Então, 2 vezes 2, 4. Beleza. Então, eu tenho aqui... Deixa eu separar isso aqui. Então, eu tenho que o meu dz é igual à derivada de x no ponto 10 vezes dx, quer dizer, mais 4 vezes dy. Só que para a gente encontrar o nosso dz, a gente precisa dessa variação de x. E a variação no x, tanto no y, é a mesma variação da curva. É tanto para a curva quanto para o plano tangente. Então, a gente só substitui a variação 0,05 e 0,01. Então, a gente vai ter que dz é igual... Eu já vou multiplicar na calculadora também. Vai ser 10 vezes dx é 0,05 mais 4 vezes 0,1, né? E obtenho que a variação do plano tangente no eixo z vai ser 0,9. Beleza? E aí a gente percebe que variando tanto o plano tangente quanto a curva, a gente obtém valores aproximados, né? Porque 0,9 é muito próximo de ΔZ, que é 0,9.225. Certo? Então, não é tão... A gente não perde tanta informação se a gente usar as diferenciais para encontrar o valor da variação do eixo Z. Isso vai ser importante para a gente calcular também
integrais duplas ou triplas. Mas também, se vocês perceberem, é muito mais fácil a gente calcular esse diferencial do que calcular o nosso ΔZ. Porque, ó, se vocês verem, aqui a gente tem constante vezes uma função ao quadrado, poderia ter ln, cosseno, tangente, potencial, radicial. E se a gente saber a derivada no ponto, ou seja, é um número, né? Para o computador é mais fácil calcular esses números do que calcular tudo isso aqui. E a gente multiplica só com a variação, é muito mais simples também, né? Vocês perceberem, dois produtos e uma soma para a gente encontrar o resultado da variação. Então, é uma coisa interessante. Tá, eu acho que para essa aula é isso. Não vou fazer outro exercício, não. Eu vou continuar nessa mesma aula, vou fazer agora outros vídeos, agora falando sobre regra da cadeia. Vai ser bem mais tranquilo. Então, até daqui a pouco.